Boa noite. Eu queria agradecer especialmente ao Marcelo Madalosso pela presença, da mesma forma que o Leonardo. O Leonardo é de casa, né? Então, o Marcelo, sim, eu queria agradecer muitíssimo. Profissional bem conhecido, professor da URI, consultor, produtor, então tem um currículo extenso e, além de tudo, uma bagagem enorme do ponto de vista de soja, de culturas anuais e tal. E o Leonardo é o nosso coordenador de pesquisa e ele é responsável pela pesquisa da DigiFarms, ele que está por trás de toda a estrutura de algoritmos, da plataforma e tudo mais. E eu sou Ricardo Balardim, que juntamente com o Leonardo responde pela questão técnica. E hoje nós temos um desafio na nossa mão, que é falar das anomalias da soja, né? As anomalias da soja não é algo novo, agora cresceu um pouco o tamanho, apareceu muito mais. Eu lembro no passado, a soja louca 1, a soja louca 2, né, que o Dr. Maurício Meyer, da Embrapa Londrina, fez um belo trabalho lá, e associando com nematóide, com alguns insetos, enfim, levando para esse lado da soja louca 2, né? Depois, um pouco mais recentemente, a quebração de haste, né? A quebradura de haste, a gente encontrava muito no Rio Grande do Sul, agora o pessoal relatando muito na 163, e essa ardência de vagem, essa necrose de vagem, nem sempre associada a patógenos, isso também é um fator que ele está relacionado, e a gente viu, assim, eu cansei de ver 500 hectares no Mato Grosso perdidos por esse problema. Uma vez eu fui em uma propriedade em Lucas do Rio Verde, o cara falou em 3.000 hectares totalmente comprometidos. Então, são problemas, são anomalias, e eu acho que o termo ele é bom para isso, né? São anomalias que a cultura da soja enfrenta, né? Aparentemente em ambientes tropicais, que quando você vai para a literatura, e eu fui para a literatura tentar buscar respostas, um dos nossos clientes tinha dificuldade e queria um apoio melhor, eu fui atrás e não consegui nada mais plausível, né? A gente não vê relatos desse tipo. Agora, no Brasil, aparentemente, aparece isso. Então, é possível que haja aí, né? Até o Marcelo estava, antes de começar, falou, isso é um multifatorial. Eu concordo, porque, na verdade, nós estamos falando aí de variedades, nós estamos falando de clima, nós estamos falando, quando se fala em variedades, se fala muito, e é uma teoria que eu tenho, né? Se manipula geneticamente, então a gente não sabe as consequências dessa manipulação genética buscando alta produtividade, né? Então, ela pode acontecer em qualquer ponto do genoma, né? Qualquer ponto da sequência lá de bases. Então, esse fator multifatorial, né? Esse conjunto, ele pode ser só o início de uma série de problemas. Essa que é a verdade, né? E quando a gente tem ações assim muito aleatórias, né? Eu acho muito arriscado nós trazermos uma simplificação do problema. Porque se eu tenho uma relação varietal que não é muito clara, né? Mas que a gente observa, né? Quando tem uma relação que o defensivo não apresenta um sucesso claro, ele pode apresentar alguma coisa um pouco mais, digamos assim, aparentemente é melhor, ok, mas assim, fica difícil. Então, é difícil se estabelecer nesse momento uma causa, né? E, recentemente, um grupo de pesquisadores, né, colegas nossos, publicaram na Cultivar, levando, né, para o lado de uma relação patógeno-hospedeiro, né? Eu tenho um pouco de receio, né? Porque na medida que eu tenho uma relação patógeno-hospedeiro, de uma certa forma fica estabelecido um certo necessidade, um certo grau de controle com o defensivo. Então, se eu não vejo isso, então fica uma coisa um pouco mais complicada. Por outro lado, de novo, nós estamos falando de variedades, né? E a variedade de soja, isso é uma das características, por exemplo, da DigiFarms, né?
as variedades de soja, elas são o centro de qualquer decisão nossa, né? Não é só do manejo agronômico, mas também do manejo sanitário. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, eu, o Marcelo e o Leonardo, é trazer uma série de hipóteses que podem explicar ou podem encaminhar um pouco desse problema, né? Em nenhuma situação nós estamos aqui propondo uma conclusão, nós não temos essa conclusão, nós não temos resultados, porque a DigiFarms faz pesquisa, mas num nível que não é o nível que esse tipo de problema requer, né? Isso a FITS tem que fazer, agora está FIT, enfim, outras empresas que têm que fazer, Embrapa, universidades, que tem que ir mais a fundo e procurar uma relação, né, via técnicas moleculares, sequenciamento, identificar alguma anomalia genética que possa estar relacionada com isso, né? Enfim, então nós aqui, eu, o Marcelo e o Leonardo, vamos fazer um bate-papo, cada um de nós trazendo um pouco de uma versão, um pouco de um approach daquilo que nós entendemos dentro da nossa experiência, né? Aqui já 3 profissionais com bagagem, com vivência, com experiência, e que pode, de uma certa forma, né, trazer a luz de alguma possível solução, pensando na próxima safra, né? Então, eu abro agora para a gente começar a discutir, né, os nossos pontos de vista, aquilo que nós entendemos que possa ser um fator mais determinante, mais proeminente. Agora, eu faço já um alerta inicial que, da mesma forma que surgem doenças novas, é possível que essas anomalias elas comecem a aparecer de uma forma um pouco mais contundente, um pouco mais frequente, né? É uma possibilidade. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, né? Agora, se nós voltar no passado, mancha-alva era só lá na região do Diamantino, hoje foi o Brasil inteiro. Antracnose era importante nos anos 80, sumiu, voltou agora com força. A Kikuchi, de repente, virou doença espetacular. A ferrugem, que era um negócio desastroso, caiu. Então, essa oscilação dos problemas sanitários, isso é comum, né? A gente não vê muita oscilação em nematóide, por exemplo, que a dinâmica dele no solo é outra. A gente não vê tanta oscilação, né, na questão de erva daninha, que só cresce o problema. Agora, no caso de doenças, há uma oscilação, e isso é fruto dos manejos que se dá, da continentalidade que é a lavoura de soja. Nós estamos falando aí semeaduras de metade de setembro, esse ano até depois do Natal. Nós estamos com uma janela de semeadura de 4 meses, isso é uma loucura. Então, do ponto de vista... mas o clima no sul está trazendo esse tipo de comportamento. Eu concordo que o clima é um fator, né? Mas, de qualquer forma, nós temos uma planta que ela vai responder a essa questão ambiente. Ela não é uma planta irresponsiva, ela responde. Então, se eu plantar num determinado fotoperíodo, ela vai dar uma resposta, num outro ela vai mudar, né? Agora, a questão da seca no sul é um problema. Então, assim, a lavoura de soja, na medida que ela foi para 40, 42, 45, de repente vai para 50 milhões de hectares, ela passa a encontrar variações nisso. Então, eu deixo aberta a palavra aqui para os meus colegas e amigos, né? Marcelo é um amigo de longa data, o Leonardo é o meu filho mais novo, né? Então, assim, para a gente conversar um pouco e debater sobre esse tema que realmente está trazendo uma preocupação para o produtor extra, fora todas as outras que ele já tem. Eu deixo a vocês à vontade aí e a gente vai conversando. Bom, vamos pela idade dos filhos aqui, então. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade aí de fazer esse costado, como diz o gaúcho, né? Dividir essa mesa aqui com 2 colegas aí, né? O professor Balardim aí foi
o farol da fitopatologia aí que tive desde... Eu estava fazendo umas contas, 14 anos, hein? 14 anos, é tempo em me aguentar ali. Mas, pessoal, agradecimentos à parte, né? Eu acredito que o Valadin levantou essa questão pertinente, né? E nós questionávamos até sobre a questão do tema, né? Que todo mundo está querendo saber sobre quem é que causa o agente causal, e se tudo ligou aqui, esperando que a gente saia com uma tabelinha de produto, ou dizendo que esse controla para ti e vai para casa, não é por aí, né? Então, começa por esse detalhe que nós não temos aí um agente causal definido, né, para começar. Também não temos uma solução definitiva, e talvez não teremos, né? Talvez não teremos. Eu acho que foi levantado também, professor Valadin, ali essa questão do que a gente está aumentando o tamanho da amostragem de soja no geral, trabalhando numa situação onde a gente tem um excesso de cultivo em diversas áreas, e o regime hídrico que está sendo submetido a essa soja também está submetendo essa planta a um estresse que ela não estava acostumada. Talvez esse multifatorial que a gente está comentando aí sobre essas questões das anomalias aí pode estar relacionado com esse complexo de patógenos aí, coletótrico, Phomopsis, Corinéspora, como até um agente secundário, dependendo da situação, né? Então, algum fator abiótico estaria promovendo essa abertura nesses materiais aí, e aí tu teria um efeito secundário de patógenos, aproveitando essa, como oportunista, como qualquer patógeno, né, uma condição, e é um tanto leviano a gente traçar aqui algumas estratégias definitivas de manejo, como fungicida esse resolve, fungicida aquele não resolve, né? A gente vê algumas coisas conversando com muitos colegas, a gente roda o Brasil todo e fora dele, né? Tem regiões específicas no país que está acontecendo, esse ano um pouco menos que o ano passado, relacionado, muita relação com essa questão de clima e materiais, né? A gente sabe que quando uma cultivar ganha fama, vamos chamar assim, produtiva, ela ganha uma escalada para o próximo ano gigantesca do ponto de vista de nem ter semente suficiente, muitas vezes. Isso aconteceu com o quebramento de plantas também, né, em cima de uma cultivar, daqui a pouco se espalhou para outras. Então, eu acredito que a gente discutir, e esse não é um ponto definitivo, né, talvez seja o primeiro ponto aí para a gente começar a fomentar essa discussão que tem que ser feita, né? Tem que ser feita porque, como a gente comentou, eu acredito que seja um multifatorial, basicamente ligado com essa questão aí da cultivar como pilar, né? E associado com questões de clima, associado com essas questões de patógenos, porque a monocultura é o que rege o nosso sistema. Então, a hora que fechar o triângulo, a gente vai ter possibilidade disso avançar mais ou menos, né? Exatamente, Marcelo. Eu acho que foi muito, muito feliz nas suas colocações. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, quando a gente falava triazóis, né? Há uns 20 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos eficácias aí, inclusive superiores a 90% o uso exclusivo de triazóis. E olha a que ponto a gente chegou hoje. Hoje, misturas triplas, difícil a gente chegar a 80%, né? E da mesma forma pode ocorrer da maneira genética, né? Então a gente tem uma evolução muito grande da utilização de cultivares. Uma cultivar que é mais utilizada, ela passa a ser tomando uma escala muito grande, e de qualquer forma ela passa a ter uma pressão de seleção muito grande em cima dela. Em relação a essas anomalias, a gente observa e vem acompanhando muitos trabalhos, acompanhando clientes nossos, porque a gente tem toda essa questão de interação com clientes. Hoje a gente tem clientes em todo o Brasil e Paraguai, então a gente também serve uma forma de reunir informações, tá? Então, quando a gente vai para essa questão, vamos falar inicialmente cultivares, a gente tem outros parâmetros aí que a gente pode abordar nessa discussão aqui, questão de insetos, questão de cobertura do solo, questão de época de semeadura, questão de clima, desequilíbrio nutricional. Tem várias hipóteses, né? Na verdade, estão sendo feitos vários testes para determinar se essas causas elas são abióticas ou bióticas, né?
Mas quando a gente se fala em cultivares, eu gostaria de trazer algumas informações, inclusive, que eu acho que é um ponto positivo dessa interação nossa com clientes, a gente receber feedbacks de clientes do que está acontecendo durante a safra, tá? Muitos pesquisadores associam, inclusive, esta variação da suscetibilidade entre cultivares com a questão do teor de lignina, tá? Então, tem, por exemplo, quebramento de haste, a associação da lignificação na região do colo, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui, inicialmente, umas cultivares que veio relatos para a gente, tá? Isso não quer dizer que são as cultivares mais suscetíveis, tá? Mas são relatos do que estão ocorrendo, tá? E eu convido todo mundo que está participando desse webinar a trazer informações se vocês estão tendo esse problema, tá? Então, porque o compartilhamento de informações é a chave do nosso sucesso. Então, se você teve problema ali com a anomalia da soja, quebramento de haste, comenta aí para nós, diz de onde que você é, diga que cultivar que você teve problema, porque essa é pelo menos um dos pontos que a gente está vendo que está tendo diferença, que está mostrando. Então, nós temos uma variação entre cultivares, tá? As cultivares que você está aqui, novamente vou salientar, são cultivares que chegaram para nós, não quer dizer que elas sejam as que mais têm problemas ou não, mas são apenas as que chegaram para nós, tá? Então, vou citar aqui algumas. Região do sul do Brasil, a gente tem relatos principalmente associados a Brasmax Lança, a Brasmax Cromo, tá? E no Paraguai também a Monsói 5947, tá? Também tem relatos da 5909, só que ela é utilizada em várias partes do Brasil ainda, tá? E temos também na região, principalmente do Paraná, relatos da Neogen 610. Quando a gente vai para o Cerrado, os relatos que chegaram para nós, tá? Brasmax Desafio, HO Cristalino, Dom Mário 82 e 78 e Pro, Monsói 8372, Monsói 8210, Monsói 8644 e Brasmax Bônus. Então, essas foram as cultivares que chegaram, informações para nós que estão ocorrendo, tá? O que é um ponto bem interessante? Tem uma rede de trabalhos que a Embrapa está organizando no Cerrado, junto com várias instituições de pesquisa. Eles estão testando mais de 40 cultivares, testando a época de semeadura e tudo mais, para chegar a algum resultado em relação a isso, tá? Mas qual é que é o ponto que talvez seja eu vou até largar a bola picando ali para o Balardinho e para o Madaloso, que é a questão, se eu tenho cultivares que talvez tenham uma suscetibilidade menor, talvez eu tenha uma lacuna de exploração de um melhoramento genético para resolver esse problema, tá? Então, eu passo a palavra aí para o pessoal, o que vocês acham em relação a isso? Se pode ser uma estratégia, porque à medida que a gente está tendo cultivares que está tendo uma resistência um pouco maior, ou não está aparecendo tanto no campo, seja relatos de produtores ou até em dados de pesquisa, talvez seja um ponto que a gente consiga evoluir, né? Mas tudo depende de muitas outras coisas que a gente pode estar associado a toda essa questão que é extremamente complexa, né? Então, a gente tem que definir ainda, chegar à conclusão se é uma causa abiótica ou biótica, né? Associado a isso. Léo, tu sabe que a questão do melhoramento aí vai ser bem complexa, viu? Porque isso definitivamente é uma questão quantitativa. Definitivamente. E aí, quando a gente entra em questão quantitativa, você manipula muitos genes, né? E você não tem ideia, trabalha com famílias de genes, e aí tu não... o programa ele é mais lento, né? E mais complicado de conduzir. Então, assim, existe a possibilidade da gente pensar nesses termos? Existe. E hoje existe uma série de ferramentas moleculares associadas a melhoramento que dá para trabalhar. A primeira delas aí é buscar sequenciamento, fazer, enfim, análises sofisticadas que te permitam avaliar se a planta que apresenta menos ou apresenta mais, ela tem um determinado gene faltando, ou a expressão gênica é diferente.
Porque também tem isso, né? Você pode ter a mesma base genética e a expressão gênica ser diferente, né? O número de cópias ser diferente. Então, com isso, complica. O ponto que eu acho que a gente tem que falar... o Leandro Jeremias, ele fez 2 comentários aqui. Primeiro, ele diz o seguinte, que ele observou na região de Sinop que materiais com pubescência escura têm menor incidência de anomalia da vagem e quebramento de planta, que é digamos assim, uma espécie de corroboração da questão varietal. Quer dizer, existe não é definitivo, não é dia e noite, mas existe alguma coisa que o sujeito, quando ele vai para o campo, ele começa a ver as diferenças. Às vezes ele tem lavouras com 3, 4 cultivares, ele vê que prevalece num tipo. Obviamente que o nosso colega no campo, eles estão olhando isso aí com atenção, né? O próprio Leandro diz o seguinte, havia anomalia em cultivares, desafio, NEL 790, Olimpo e bônus, que mais ou menos fecha com o que o Léo falou. Então, assim, se a gente vai ser bem pragmático, a questão varietal é um fator. Não se sabe a extensão, não existe, claro, assim, o sim ou não, mas existe uma questão varietal. Em sendo varietal, aí a gente tem que começar a pensar em questões de adaptação. O Marcelo falou na questão de clima, altas temperaturas, é um fator, né? Você tem que pensar, por exemplo, será que eu estou tendo alguma erosão genética? É uma possibilidade, porque nesse momento, e aqui deixar muito claro, né, nós não queremos trazer o problema e deixar o problema exclusivamente na mão do pessoal das cultivares, né, de sementes, muito pelo contrário. O que nós estamos levantando são várias hipóteses que têm que ser exploradas, né? Então, uma coisa, por exemplo, que se eu tenho a cultivar como um primeiro indicativo, eu tenho que explorar isso aí. E nada melhor que o pessoal das empresas de melhoramento para saber. Eles sabem os pares que eles usam, eles conhecem a performance dos pais em função da troca de locais, eles conhecem isso aí, né? Isso faz parte do dia a dia de uma empresa de melhoramento. A gente conhece o pessoal extremamente gabaritado e capacitado que está na frente desses programas. Então, existe a possibilidade de se cultivar? Existe. O Léo falou, abiótico ou biótico? Eu, sinceramente, eu tenho dúvida. Não me parece algo estritamente biótico. Para mim, vai achar patógeno. Se nós pegar e isolar, nós vamos sempre achar fungo. Sempre. Tem um trabalho que eu gostava muito, nos anos 80, isso. No tempo do falecido Tadashi, né? Tinha uma estagiária lá, a menina fez uma série de análise, e lá pelas tantas ela observou que tinha fungo crescendo, e ela estava buscando fusário, sem qualquer sintoma. E é lógico, isso, a fase assintomática da infecção a gente conhece. Então, assim, você pode ter associação de patógeno? Pode. Agora, não me parece que seja o agente primário. Ele me parece ser um oportunista, né? No caso das vagens, né? Porque no caso da anomalia das vagens, porque no caso das quebra de haste ou até enrugamento, do que eu vi, do que eu andei observando e tal, você não vê claramente uma lesão, ou seja, não existe uma lesão que gerou a quebra. Não, existe uma quebra pura e simples. Aí o Léo falou, tem a questão de concentração de lignina. Pô, pode ser. Um dos trabalhos que eu li, também sujeito, a conclusão do menino, era do chinês lá, era, tem que ser mais investigado. Óbvio que tem que ser mais investigado. Mas o que ele disse? Todos os genes RR apresentavam acúmulo de lignina que gerava o quebramento de vagem. Bom, aí nós morremos na praia, porque o número de plantas RR ele é enorme, né? O número de cultivares RR é enorme. Agora, isso suscita o quê? Quando eu faço algum tipo de manipulação genética, eu abro a perspectiva de... Então, naquele caso, ele focou nas Monzói.
né? Ok, focou nas mansóis, mas esse tipo de comprometimento pode ser causado por qualquer outra manipulação. Hoje nós temos quantos eventos no material? Não ligados diretamente a herbicida? Vários. Né? Então, assim, lembram quando foi lançada a inox, né? Pô, maravilha, o grande problema era a ferrugem. Aí lá pelas tantas começou a observar que as inox apresentavam mais sensibilidade a algumas doenças, manchas, né? Principalmente as manchas, com um destaque maior para a mancha-alvo lá no Cerrado. É o outro indício. Então, assim, o importante nessa discussão é que a gente comece a colocar pesos nas hipóteses. Então, existe uma probabilidade que é uma questão genética, existe uma possibilidade. Então, nós temos que pensar um pouco nisso. Existe a possibilidade do antagonista, né, a ser um acelerador do problema? Existe. Mas ele ser um oportunista, desculpe. Um oportunista ser um acelerador do processo? Existe. Agora, ele não é o agente primário. Ele é um oportunista. Então, a gente tem que começar a fazer uma análise um pouco mais cuidadosa, porque daqui a um pouquinho nós estamos aplicando fungicida em eventos de natureza abiótica. Mas deu um resultado, a planta ficou mais verde. Não deu resultado, a planta ficou mais verde porque você gerou uma proteção contra aquele monte de organismo que está presente, mas não que necessariamente resolveu o problema, aquele problema fisiológico. Então, assim, aí tem que correu bastante a coisa. O Ricardo Scaravelli, sou de Vera, Mato Grosso, tive problema com a CZ48B32, com quebramento de haste. Depois o André Fries, muito visto em M5947 Pro, de segunda safra 21-22 aqui no Paraguai. O Felipe Marques, fala de Santa Juliana, Minas Gerais, tivemos alguns problemas com Délia platura. Aí volta o Fries, aparentemente derivado de condições climáticas, porém mais acentuadas nessa variedade. Então, veja como todo mundo que está no campo está percebendo que existe uma associação varietal com clima, que assim, é a minha, no multifatorial do Marcelo, é a minha possibilidade maior. Bom, depois vai entrar fungo de tudo que é lado, Agora, pensando no nosso produtor lá na frente, né? Vai ser importante ele ter acesso a dados a partir de agora, desses materiais, que apresentem mais ou apresentem menos. Aqueles que apresentem mais, de repente, tirar um pouquinho de circulação, privilegiar aqueles que apresentam menos. Uma coisa que me parece, eu queria jogar isso para vocês opinarem, é que não é especificamente ligado a algum pai, pensando nos parentais da soja, porque você vê problema com todas as companhias. Alguma não foi relatada aqui por talvez mera esquecimento, mas você vê problema com todas as companhias. Então, é algo superior à questão da constituição genética dos materiais. Então, uma coisa assim que é interessante, porque nós estamos falando de um Brasil que tem uma variação de clima absurda, né? Não, o que vocês acham? Eu até... Nossa, esse multifatorial aí, depois que a gente começou a ter uma migração desse germoplasma, vamos dizer assim, porque a base genética da soja é muito estreita, né? Então, é todo mundo meio parente, né, nessas cultivares aí. E aí tu vê agora, por exemplo, nós estávamos comentando antes, a cercóspora começou a se tornar um problema maior dos necrotróficos, das manchas, e hoje eu acho que não existe um bag que não tem um grão roxo dentro, né? Isso não é porque a cercóspora se tornou filho do capeta, não, porque os materiais carregaram a sensibilidade mais forte para ela e aí ela predominou, né? E o Ardi estava comentando antes também da questão da antracnose lá nos anos 80, né? E depois
passou um período ali onde, entre aspas, não aparecia mais, então, tudo isso ligado, aí puxando um pouco a questão para o tipo de hábito das cultivares, né? Quando era cultivar determinada, né, cresce, para, flor, para, enche, para, colhe, né, grosso modo, era um tipo de situação. Quando a gente passa para cultivares indeterminadas, eu tenho canivete formando, enquanto eu tenho vagem enchendo, enquanto eu tenho grão em R55, isso na mesma planta. Então, tu imagina um patógeno, ele tem disponibilidade de infectar a qualquer momento. E aí a gente acaba chegando num ponto onde a gente encontra algumas situações de diferenças de fungicidas, mas também está ligado a essa questão que a planta é um meio de cultura ambulante, né? E aí tu pega a vagem, aí plaqueia ela, vai levar para o laboratório, na vagem cresce fusário, mas tu não vê fusário nela no campo, é a questão que o Baladinho comentou também. Então, essa questão climática, forçando esse triângulo em cima dessas cultivares indeterminadas aí, eu acho que a gente entrou num caminho, né, e não é um problema, né, estamos num caminho aí onde a tendência é nós termos bem mais essas situações aí, meio, entre aspas, sem resposta num primeiro momento, porque é impressionante o que essa soja passa numa condição tropical e subtropical, né? A questão de quebramento de planta, me parece que no sul do país está muito ligado a cancro de calor, no Cerrado já não, pela questão hídrica e tudo mais, né? Então, me parece que podem ter situações diferentes ligadas a isso, algumas cultivares, né? Eu vi situações de mesma cultivar no pivô não quebrou e na borda do pivô quebrado, né? Numa situação de temperatura muito alta, né? Estou falando isso aí sul do Paraguai também, ali algumas situações. Então, a gente sabe, né? Isso é um negócio que talvez, né? Vou trazer uma coisa para dentro de nós, que talvez as cultivares precisariam de um pouco mais de maturação em casa antes de sair para o mercado. A gente sabe que a força do marketing empurrar esse negócio para o mercado é muito grande, né? Então, vai saindo coisa que a gente vai aprendendo no campo. E essas cultivares que é lançada para 163, ela está sendo usada em Cachoeira do Sul, né? Ou está dando um tombo nela lá no Pará, no Eliseu. Então, essas cultivares elas são submetidas a diversas condições num ambiente de monocultura. Então, de novo, acredito que a gente esteja indo nessa situação aí de materiais indeterminados, altamente produtivos, e uma sensibilidade violenta a qualquer situação que o triângulo fecha para esse patógeno, né? Tem algumas situações que até me geram um pouco de preocupação com a questão de cancro da haste, né? Que muitos materiais aí, o pessoal até chamando de cancro da haste, quando vai para o laboratório, muitas vezes está crescendo o coletótrico, não cresce o diaporte, né? Então, tá muita questão sintomática também gerando um pouco de equívoco em cima disso daí, porque a gente é acostumado com um tipo de sintoma, e milho mostra muito isso, que dependendo do tipo de híbrido, o tipo de sintoma também muda um pouco, né? Então, essa questão dos materiais me parece bastante importante. De novo, a escalada, quando a cultivar ela entra na moda, vamos chamar assim, na linguagem de campo, cara, ela sai de 100 mil hectares para 1 milhão de hectares num estralar de dedos, assim. E isso começa a apresentar todo o que ela é submetido, né? Então, a questão... o pessoal lá fez um webinar na DigiFarms falando que não precisa fungicida. Não, ninguém está falando isso daí, né? A gente está falando que talvez é meio prematuro ligar diretamente o agente causal como um ser biótico, né? Ou um complexo de patógenos, mas esse problema está estando ligado a esse multifatorial que entra o hábito da cultivar. Enquanto eu vou ter um legume formando, ou talvez no final do enchimento de grão, eu tenho o meu ponteiro começando a formar esse legume, e talvez o meu bacheiro comece a apresentar mais essas anomalias, porque estão mais tempo disponíveis para infecção no campo. E aí nós temos um processo também que, em tese, não poderia sair para o mercado, um material que tivesse deiscência desuniforme, ou seja, abrisse vagens de forma desuniforme ou antes do tempo, em tese,
não deveria sair, mas isso também pode ser uma abertura nessa situação. Então, a questão ligada a isso está ficando bastante importante, porque é um conjunto de fatores onde o clima estressa muito essa situação. Marcelo, deixa eu fazer nós estamos com um colega aqui, o Emerson, fazendo uma série de colocações, né? Ele é lá de Sorriso, né? Primeiro ele diz que lá na 163 tem inúmeras cultivares com problema. Então, aquilo que a gente já mais ou menos falou aqui. Tem observado que as cultivares com tecnologia Conquesta em Enlist estão apresentando menor intensidade das doenças. Não está errado a nomenclatura doença. A doença pode ser de cunho biótico e abiótico, né? Emerson fala também que cultivares indeterminadas realmente estão dando mais que as determinadas. Marcelo acabou de falar isso, essa desuniformidade na maturação das vargens favorecendo o problema. Aí eu vou focar no Emerson, depois o Davi falou ali alguma coisa. Então, Emerson, temos ensaios onde trabalhamos o arranjo espacial de plantas, onde trabalhamos com 6, 8, 10 e 12 plantas por metro. E ele observou que 6 plantas por metro sem fungicida estava com pressão menor de anomalias do que 10 plantas com fungicida. Aí eu sou obrigado a fazer uma série de comentários. Lembrei da minha tese. Não, é o teu trabalho de tese. O Marcelo fez um trabalho isso há anos atrás, mostrando a necessidade de nós rever. Isso o Marcelo fez, depois tivemos assim 4, 5, 6 anos, né, em que a gente fez uma série de trabalhos. Agora, o trabalho do Marcelo eu sempre usei nas minhas palestras, sempre. Porque ele mostrava claramente ali que havia uma resposta fisiológica da planta por você ter maior exposição à radiação solar. Bueno, vamos por partes. O Léo tem lá 40 cultivares nos ensaios da DigiFarms. Ok. Aí o Léo, não, eu vou fazer o seguinte, eu quero trabalhar feito maluco, então as 40 cultivares eu vou plantar em 3 espaçamentos. Ok. Aí o Léo vai observar o seguinte, olha, não existe uma correlação linear, ou seja, sempre o mesmo menor espaçamento foi melhor, que é o que a gente observa. E a conclusão que o Léo vai chegar, a gente chegou anos atrás. O espaçamento é relacionado com o material. Agora, o que o Emerson coloca aqui é que quando eu tenho melhor arejamento, melhor exposição solar, menor competição, eu não favoreço os agentes causadores de doença. Então, aqui, indo para a hipótese, não, mas essas questões de anomalia de vargem pode ser uma questão biótica. Pode, nós não estamos dizendo que não possa ser. Agora, por outro lado, fica claro assim, então já temos um segundo pilar aqui. O primeiro é varietal, o segundo é manejo agronômico. Só que aí, meus amigos que estão nos escutando, isso aí a gente falou anos a fio, né? Que existiam 3 grandes pilares no controle: a questão genética, a questão agronômica e a proteção química. E a moçada, ela só fixou na proteção química e esqueceu a genética e esqueceu a manejo agronômico. Então, Emerson, obrigado pela tua contribuição, porque você vem exatamente num ponto que é algo que a gente observa que o produtor não dá tanta importância assim. Ele tem uma Zeus, ele tem uma 5009, ele tem, enfim, qualquer cultivar, e ele trabalha com uma população aproximada. Às vezes ele muda, não, porque o espaçamento entre linha é sempre o mesmo, né? Agora, a população na linha, ele tem mais dificuldade de trabalhar. E isso acaba trazendo penalização do ponto de vista fisiológico. Depois tem o Davi, né, Faria, condições climáticas provavelmente intensificando a expressão de características indesejadas e cepas mais tolerantes. Sinop, condição climática
relacionada. Então, eu tenho o meu terceiro pilar: genética, manejo agronômico e condição climática. Até só para contribuir um pouquinho também, nesse ponto aí, é que a gente é sanguíneo, esse negócio do cara que mexe com doença, ele queria o fungicida, né? Ele queria o fungicida, ele quer a dose, e quer aplicar, e quer resolver, e quer passar por cima daquele problema. E a gente está vendo cada vez mais que manejo de doença não é fungicida apenas, né? É eu prejudicar a vida do patógeno, criar um ambiente onde o triângulo do patógeno não fecha. E o que o Emerson trouxe, que eu tive lá no mestrado, doutorado, nessa questão, a gente observou também a campo, onde eu prejudicando o ambiente do patógeno, não fecha o triângulo para ele. Então, eu tinha bacheiro com uma condição melhor do que onde estava aplicado o fungicida no espaçamento mais estreito, né? Eu também recebi esses dias aí uma informação de um outro colega ali, entre aspas, uma inovação no manejo de antracnose no cerrado, aumentando o volume de cauda, né? Eu disse, cara, mas beleza? E aí, que coisa explica lá em casa, né? Eu já nem faço ensaio mais de volume, porque virou meio religião isso aí, em alguns lugares que tu anda no país. Então, muito das coisas não está... nós, agrônomos, responsáveis pela parte, vamos chamar de técnico-científica, a gente anda deixando o patógeno dançar dentro da lavoura e a gente não consegue resolver depois, né? E aí, o que nós estamos esperando? A cultivar mais produtiva, nós estamos esperando um fungicida que controle sozinho com uma aplicação ou com algum tipo de mistura, né? Mas muitas vezes não é por aí. Muitas vezes não é por aí. E aí a gente começa a esbarrar, porque o problema escala muito rápido, né? Anomalia, bom, explodiu em 2 safras. Por quê? Porque muita gente usando esses materiais suscetíveis numa zona de manejo de monocultura, né? Quebramento, explodiu, né? Então, assim, eu acredito que nós vamos viver muito mais fenômenos, vamos chamar assim, porque a escalada está muito grande, esses materiais muito rápidos sendo lançados e a gente finaliza o desenvolvimento no campo. Só para ratificar o que você está falando, né? O Emerson, de novo, diz, realmente, Madaloso, realmente está faltando muito agronomia para essas novas cultivares. Tivemos mais de 90 lançamentos de cultivares sem posicionamento assertivo para a BR-163 nessa última safra. Entendeu? Então, esse é um problema. Depois ele completa ali, vindo com 200 a 300 mil plantas por hectare de recomendação, porém o certo seria 180 mil. Isso é complicado. Ele diz, é complicado. Claro que é complicado. Porque, assim, se eu sou um produtor rural, eu vou comprar a semente, aquela cultivar, com a recomendação do detentor. Aí você falou, você deve lembrar quando a gente fazia os ensaios de VCU. Depois eu cansei daqueles ensaios de VCU e larguei de mão. Uhum. Os ensaios de VCU não sei, né? Faz muito tempo que eu não mexo com VCU. Eram 6 locais para você registrar uma cultivar. Aí tu contratava 8, pegava 6 e mandava ver. Então, assim, essa excessiva recomendação, ela tem que ser revista, na minha opinião. Tem que ser revista. Eu sei que é business de várias companhias, eu sei enfim, que faz parte. Agora, se nós seguirmos nesse ritmo, né, nós já temos dificuldade de ter produtos. Hoje se faz a aplicação de 4 ativos na planta. Isso também, né? Existem vários trabalhos lá na internet mostrando que a sobrecarga de ingredientes ativos na planta, ele gera uma fitoxidez fisiológica, que não necessariamente é sintomática. Uhum. Não necessariamente sintomática, não dá aquela queima e tal. A planta, isso é só buscar na internet, tem pilhas de artigo mostrando isso aí, né? Usando os termos em inglês, tu chega lá. Então, assim, eu jogo 4 ativos.
A nossa própria recomendação é começar cedo. Aí tu joga 4 artigos, dali 20 dias mais 4, 15, 10, 12. Então, assim, essa genética, ela tem dificuldade. Então, assim, temos vários pilares identificados, e aí não é a opinião nem do Ricardo, nem do Leonardo, nem do Marcelo, é a opinião do pessoal que está lá na linha de frente, dizendo exatamente que tem variações entre grupos varietais, que tem variação entre manejos agronômicos, que tem variação imposta pelo clima, e daqui a um pouco nós vamos ver que tem variação entre produtos. Né? Então, o Davi Faria, estamos precisando trabalhar um pouco mais da engenharia da planta de soja. Né? Provavelmente ele tá se referindo à questão genética. Eu acho, Davi, que nós temos que trabalhar fortemente, assim, porque, vamos combinar uma coisa, essa rotina de lançamento, por exemplo, ela vem muito forte com o milho. O milho lança híbrido toda hora, mas o milho, ele é híbrido, eu preciso lançar. E o híbrido, ele vem com uma carga genética cada vez melhor. Então, a gente saiu lá, aqui mesmo nos Estados Unidos, tu tinha a média de 250 sacos, hoje tu fala em 480, 500 sacos por hectare. Então, você tem o incremento, só que é uma planta C4. Ela é uma planta com arquitetura diferenciada, ela tem uma espiga que concentra ali o dreno de energia. Aí tu vai para uma soja, que é uma C3, que responde à questão de fotoperíodo, e que tem planta que tem distribuído em quase toda a haste vagem. Às vezes vagem em quarta, às vezes vagem em terceira. Então, esses modelos genéticos, quando você tem o modelo do híbrido com o modelo de uma C4 versus o modelo de uma C3, a gente tem que avaliar. Eu não estou dizendo que as estratégias de melhoramento estão equivocadas. O que eu estou sugerindo é que nós estamos tendo uma velocidade de lançamentos sem botar atenção naqueles problemas que o campo depois acaba vendo. E que fica difícil você distinguir, não, mas é a cultivar A, cultivar B, a cultivar X, não se consegue isso aí. Então, o que fica o alerta, né? Até a gente pensou muito em fazer esse webinar, não fazer, não fazer, diz, não, vamos fazer. Por quê? Porque nós temos que trazer a discussão o seguinte, nós temos uma cultura que é o nosso carro-chefe, que é a soja. É a nossa cultura. O milho é a cultura dos Estados Unidos, a soja no Brasil. Legal. Está crescendo muito milho, mas ainda a soja no Brasil. Então, nós temos que tratar a soja como patrimônio nacional. Se eu começar a ter um acréscimo de problemas sem causas determinadas, né? Porque a rigor aqui, ninguém de nós três, e nós temos todo esse grupo de colegas que estão lá no campo, ninguém se omitiu do trabalho. Eles estão levantando uma série de situações, o Leonardo provocou eles, mandem relatos para a gente ter uma ideia. Veio uma série de relatos lá do Mato Grosso, né? Trazendo alertado, por quê? Porque os caras colheram a safra e se assustaram. Nós fizemos uma fone, isso tem, eu acho que um mês e pouco atrás, com produtores dessa região aí de Sinop, se não me engano era Sinop. E ele assustado, porque eles estavam tendo quebra de 30% a 40%. Bom, 30% a 40% nos dias de hoje é um negócio que o sujeito... Então, assim, o problema não é achar o culpado. O problema é nós termos uma solução que esses 40% eles fiquem dentro de um patamar aceitável. Porque nós vamos ter uma perda por problema. Então, assim,
ficou claro para mim, conversando e vendo a manifestação de todo o pessoal, a manifestação do Leonardo e do Marcelo, que dá para identificar 4 pilares. Cultivar é talvez o mais falado de todos. Manejo agronômico. E aí cultivar, vamos botar hábito também, né? Porque alguém falou determinado, então a genética, manejo agronômico. A questão de clima, e uma questão que é muito mais do negócio do que da planta, que é o excessivo volume de lançamentos de materiais, sem que nós tenhamos claro se esses materiais agregam mais problema ou mais solução para o campo, pela velocidade. Se você lança 90 materiais numa região, que é uma região importantíssima, não se discute isso, a 163 é um dos grandes eixos de produção de soja, uma região belíssima, lavouras fantásticas, uma coisa maravilhosa. Se tu lança 90 cultivares lá, o controle fica realmente complicado. E o que eu fico relativamente feliz, pelos depoimentos do pessoal de campo, é que não existe aquela coisa assim, existe mais fomopsis, existe mais coletótrico, onde eu tenho isso, tem aquilo. Não existe essa associação do patógeno. Se isso não está claro para esses nossos colegas que estão no campo, então nós temos que começar a descaracterizar o fungicida como uma solução. Ele segue sendo necessário para o contexto sanitário, controle de doença, etc. Agora, ele não passa a ser uma solução para as anomalias. E isso, lendo alguns reportes que os colegas falaram, está associando fungo, isso, aquilo, mas em nenhum momento eu li assim, nitidamente que havia uma associação nítida de determinados produtos dando uma proteção melhor, etc. Então, assim, eu acho que o que nós nos propusemos a fazer aqui, para a gente já indo para uma rodada final de conversa, era exatamente trazer os nossos sentimentos, o multifatorial que o Marcelo coloca fica nesses 4 fatores, e me parece assim que nós estamos em frente a um problema que tem que ser tratado com um pouco mais de carinho. Quando era ferrugem, deu uma força-tarefa, em alguns anos a coisa estava sob controle, mas você tinha um patógeno, você tinha um causador, você tinha uma coisa definida. Quando nós viemos para esse cenário que nós estamos nesse problema hoje, nós não temos esse... Qual é o fator? Nós não temos. Nós temos 4 hipóteses, 4 possibilidades. Agora, nós não temos nitidamente, avança nisso aqui. Não, o problema é varietal. Não, aparentemente materiais apresentam mais, mas esse mesmo grupo que a gente conversou em Sinop, ele disse, olha, quando eu pego uma cultivar nova, eu jogo no campo, no ano seguinte ela já está apresentando problema. Então, é um desgaste genético, uma erosão genética. Então, assim, a minha fala, que depois eu vou passar, que já é a minha fala final desse webinar, passar a palavra para o Marcelo e para o Leonardo, o Leonardo faz o fechamento, é que nós temos que, de uma certa forma, avançar com muito critério e com muita profundidade nas pesquisas que as empresas de pesquisa, a Embrapa, principalmente, que tem um papel importantíssimo para a soja no Brasil, e outras empresas, que seja feita uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais criteriosa, para nós diminuirmos um pouco as possibilidades, porque o volume que isso está tomando e a dimensão que isso está tomando realmente é bastante assustador. Eu passo a palavra agora para o Marcelo e o Leonardo finaliza, eu já aproveito e me despeço dos nossos ouvintes aí.
E o Léo faz essa solicitação. Muito bem. Eu acredito assim que a gente está, de novo, eu acredito que nós estamos ainda prestes a viver coisas novas na soja, não só na anomalia, como alguns outros fenômenos, vamos chamar assim de novo. Né? Nós estamos disponibilizando essa soja numa condição aí que ela não está acostumada, vamos chamar assim, pelo seu hábito indeterminado, alto teto produtivo e alta sensibilidade a patógenos, né? Eu estava lembrando ali, quando a gente falando de hábito indeterminado, né? Qualquer um pega livro de fitopatologia, mofo branco só dava em regiões altas, acima de 600, 700 metros, né? Hoje a gente tem mofo aí a 200 metros de altitude, em função de quê? Hábito indeterminado, adaptação de patógeno. Então, mostra que está disponível, né? E essa questão de exposição que a gente está tendo, e agora acredito que deva aparecer muito mais, o pessoal do Cerrado chama de semente chuvada, né? Que é justamente esse final de ciclo, onde o potencial da soja está alto e começa a aparecer o quê? Escurecer a lavoura, literalmente. Por quê? Porque não para de chover e tem pouca luz, e aquela umidade se mantém. Quem gosta de tudo isso daí é patógeno. Então, a gente acaba tendo o quê? Um monte de grão ardido, vamos chamar assim, que nada mais é que o patógeno adentrando esse processo de vagem grão. Eu tenho ensaios que a gente chegou no passado, onde o bacheiro, tá? O bacheiro, nós fizemos análise de vigor e germinação, uma análise básica só da parte de baixo e depois só da parte de cima. A parte de cima da planta, dividida na metade, a parte de cima da planta é vigor 90%, germinação 90 e tantos por cento. No bacheiro, da mesma planta, a germinação foi a 78, se não me engano, por cento, e o vigor foi a 53% da mesma planta. Isso mostrando a heterogeneidade de maturação e o que isso fica disponível a ser infectado por patógeno. Então, naquela cachopinha de flor que tu vê na tua soja, ela não fecha tudo junto, então ela vai ser alvo de patógenos. E essa condição climática que ela fica exposta, né, trabalhando numa condição de clima muito favorável, ela vai apresentar. E essa escalada do problema, de novo, é porque as cultivares vão puxar esse carro. E eu acho que também, já puxando o meu encerramento aqui, um ponto, né? Acredito que a questão dos manejos, muita coisa nós vamos ter que dar marcha ré, né? Marcha ré, começamos a falar desde a questão de arranjo de planta, né? Não estou falando para te plantar a 70 centímetros entre linha, se bem que eu tive na Bahia agora, esses dias, o pessoal plantando a 60 centímetros com uma soja que parece uma cachopa, né? Parece médias de 90 e poucos por hectare, sacos por hectare. Então, talvez a gente precise rever algumas coisas. E assim como os colegas que entraram aqui fizeram a sua contribuição, eu estou convencido, não tem nada melhor que testar as coisas dentro de casa, né? Então, o produtor que está assistindo, o consultor, teste os materiais, procure o melhor arranjo para a condição hidroclimática que tu estás. Então, as condições que eu prejudique o patógeno. Não adianta eu querer sair atrás do fungicida que vai salvar. Eu tenho que desenvolver manejos que prejudiquem a vida de patógeno. Ou seja, eu tenho que deixar a condição dele numa folha que pegue mais radiação ultravioleta, mais luz, melhor fungicida que tenha radiação ultravioleta, né? Eu preciso ter uma condição onde essa folha seque mais rápido, né? Por mais que a condição de chuva e tudo mais, então eu preciso readequar muitas coisas no meu manejo para fazer com que o fungicida ajude no desempenho do resto, né? Então, é um complexo de coisas. A gente apanhou muito por ferrugem, mas hoje a gente está apanhando muito por manchas, por necrotróficos no geral. Essa questão das anomalias, né? Seja agente biótico ou abiótico causal, o fato é que estão perdendo muito dinheiro, então precisamos mexer o doce, como a gente diz no campo, para tentar buscar uma condição de manejo que evite essa conjuntura multifatorial que existe no campo, né? Ah, Madalosco, qual é a receita certa? Não tem. Vamos ter que testar, né? Vamos ter que testar. E aí,
Aí o Emerson vai testar lá, o Amarildo vai testar lá, o Davi vai testar lá, o Juca vai testar lá, e assim por diante, porque a gente não vai ter condições de ter uma adaptação muito grande. E para encerrar, muitas vezes a gente vai testar um ano, vai dar certo, e no outro ano não vai dar certo. Por quê? Porque vivemos num ambiente, vivemos na natureza, e nunca existe uma safra igual a outra, mas a gente precisa fazer alguns manejos estratégicos para puxar algum norte que nos ajude a diferenciar nessa área do que naquela outra área, seja por altitude, seja por regime hídrico, seja por época de semeadura, né? Apertar a soja muito numa condição de semeadura mais estressante, eu vou ter uma semente chuvada ali na frente e isso vai ficar muito complicado, seja para fungicida, seja para manejos ou colheitas, e tudo que a gente está fazendo está sendo para ajudar os patógenos. Tá joia? Então, eu acho que me despeço também aqui, agradeço a oportunidade do bate-papo aí com os colegas aí, estou à disposição também. Joia. Excelente, Madaloso. Eu acho que, assim, complementando ao que eles disseram, eu acho que tem uma frase que traduz tudo, que é a questão que não existe receita de bolo, tá? E cada vez mais fica totalmente claro isso. Não tem uma receita de bolo para cada situação, né? Então a gente tem que testar no manejo mais personalizado, levar para a sua realidade, né? A gente poderia aqui ficar falando por horas de possíveis hipóteses que poderiam causar, tá? A gente tem várias hipóteses sendo lançadas por pesquisador, por o pessoal que está no campo mesmo, e é assim que a gente vai chegar, né? Testando, e pode ser que em algum momento talvez a gente não chegue numa solução. A gente vai ter que aprender a conviver. Assim como o pessoal que tem problema com mofo branco, dificilmente consegue zerar. Tem que começar a aprender a conviver com os problemas, a trabalhar um manejo mais adequado para aquela realidade e tudo mais. Então, se a gente pegar para essa linha que a gente está falando hoje, a gente levantou muitas hipóteses sobre incidência de insetos, questão de tamanduá, por quebramento, alguma coisa assim, que a princípio já foi descartado, tá? Então, foi uma hipótese que foi levantada e a princípio está descartada, tá? A questão de cultivares, que a gente comentou bastante aqui hoje, então, que tem essa variação, e é um ponto extremamente importante a gente levar em consideração, tá? Considerar cultivar não só pela produtividade em si, a gente olhar o etc., as outras coisas que estão ali, que vêm junto com a cultivar, a sua resistência, a questão da arquitetura, a questão da população adequada para ela, né? Posicionar a cultivar adequada para cada talhão em específico, na sua realidade, a sua condição de fertilidade, a sua condição de solo, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, corroborando com o Madaloso falou sobre a questão do sul, questão de altas temperaturas podem estar associado, o cancro de calor associado à questão de quebramento. A gente já tem relatos, inclusive, que áreas com maiores coberturas de solo, na mesma fazenda, teve uma redução de quebra de haste. A mesma cultivar, só um talhão tinha muito mais palhada, deu uma redução. Então, isso pode estar associado a isso, tá? A gente tem várias hipóteses relacionando devido a maiores temperaturas, a gente tem um crescimento maior na região cotiledonar, na mesma cultivar, em áreas com quebramento e áreas sem quebramento. Então, tem a questão da época de semeadura. Tá tudo muito confuso em alguns pontos, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê produtores relatando, não, na safra 19-20 tive problema com as cultivares semeadas mais tarde. A gente teve relatos na última safra de fazendas que teve problemas com relatos com cultivares, com semeaduras mais no cedo. Então, isso pode estar associado. Eu acho que ali leva principalmente a questão do clima, né? Naquele ponto que o Balardim falou. Tem a questão do desequilíbrio nutricional, que é um ponto também que vem sendo levantado, a questão da relação nitrogênio-potássio, uma limitação do fósforo, não mais a deficiência de algum nutriente em específico, como um boro, como um cobre, como um cálcio, mas sim um desequilíbrio, que pode até estar associado a uma questão de quebramento, mas quando a gente olha
para um apodrecimento de legume não faz tanto sentido. Tem a questão dos fungicidas também, que vem sendo levantados. Hoje, se a gente pegar relatos de análises onde a gente teve apodrecimento de legumes e quebramento de ácido, a gente tem relatados complexo de aporte com fomopsis, macrofomina, de fusarium, de coletótrico, de cercóspora, associação de bactérias também. Só que aí o que é o ponto? Que tanto em plantas com sintomas de quebramento ou de anomalias, quanto com sintomas, ambas estão aparecendo esses fungos. Então, podem ser muito mais oportunistas, né? Então, tem toda uma complexidade a ser trabalhada ainda. O objetivo desse webinar foi realmente trazer estes pontos, né? A gente espera que tenha uma evolução, que a gente chega a um resultado pro benefício da agricultura nossa, mas, ao mesmo tempo, a gente levanta essa questão da gente pensar um pouquinho mais da agronomia, né? A gente levar em consideração o conhecimento, agregar, usar o conhecimento que a gente tem para buscar uma rentabilidade da lavoura, mas também a sustentabilidade a longo prazo. A gente pensar aí mais com calma em algumas tomadas de decisões, tá? Da minha parte é isso, fica essa frase, a questão de não ter uma receita de bolo, já é uma frase, digamos assim, quase que antiga, né, em relação a isso, mas é um ponto muito importante ser levado em consideração. Gostaria de fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo em relação à plataforma da DigiFarms. É uma plataforma que visa essa personalização específica para cada local, né? Sem levar um elemento regional, um elemento nacional, mas sim personalizado para cada talhão em específico. Então, gostaria de deixar o convite para o pessoal que está nos assistindo em conhecer a plataforma da DigiFarms, solicitar uma demonstração para conhecer a nossa tecnologia. E, de minha parte, é isso. Desejo a todos um bom final de safra aí, pessoal que está passando por estiagem, que venha uma chuva para melhorar a situação, porque a gente precisa aí de pontos positivos, né, para seguir para as próximas safras, porque a gente vem passando por alguns desânimos aí, principalmente na região sul, locais inclusive chovendo demais, essas perdas de produtividade. Então é um ponto bem complicado aí, que a gente tem muito trabalho ainda para fazer. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau.